Simbora, crianças! Então, agora que vocês clicaram na quarta parte da aula de hoje, deixa eu explicar a aplicação prática desse finalzinho que diz: nem pena sem prévia cominação legal. Existe uma tendência natural das pessoas que usam o direito penal no dia a dia de acharem que a punição do crime deve ser feita pela gravidade em abstrato do delito, que o crime deve ser punido pela repercussão social que ele produziu, ou até mesmo algumas pessoas acham que você deve punir o criminoso da forma que elas entendem ser mais razoável. Exemplo: o cara é pego furtando um estabelecimento comercial. É comum as pessoas acharem: leva esse cara para a delegacia, não vai adiantar de nada, daqui a poucos dias ele está na rua, então vamos dar uma surra nele para ele aprender como é que deve conviver em sociedade. E os caras dão uma camada de pau no cara e deixam o cara todo quebrado. E muitas vezes na cabeça daquelas pessoas eles estão agindo certo. Se o cara é bandido, muita gente diz: tem mais é que apanhar mesmo. É óbvio, lógico e evidente que isso não está certo. É óbvio, lógico e evidente que ninguém que opera com o direito penal pode imaginar que uma situação dessa esteja correta, que uma situação dessa seja razoável, que possa ser aceitada. É óbvio que não pode. Por quê? Porque as pessoas devem ser punidas nos exatos termos que estão previstos na lei. E a lei, inclusive, deixa claro que penas cruéis, penas que ofendam a integridade física do indivíduo, bater, espancar, é completamente vedado, é completamente proibido. Está na Constituição Federal, inclusive, dentro da lógica do ordenamento jurídico brasileiro. Nós não punimos, frise bem a negativa das minhas palavras, nós não punimos os agentes delituosos da forma que julgamos ser mais certa ou mais errada, da forma que julgamos ser mais adequada ou menos adequada. Nós punimos os agentes delituosos nos exatos termos, na exata forma que está prevista na letra da lei. Existem situações em que a pena é muito pequena, existem situações em que a pena é muito, vamos dizer assim, ínfima, em relação ao tamanho do dano produzido pelo agente delituoso. Mas, infelizmente, é o que está previsto na letra da lei e é a pena que pode ser aplicada. Eu vou lhe contar uma situação aqui, essa situação é real. Essa situação é concreta. É óbvio, como sempre, eu não vou dizer o local, não vou dizer o nome das pessoas, mas eu conheço a família da vítima. Em um determinado estado da federação, que não interessa qual, uma moça muito bonita, diga-se de passagem, na época estudante de direito, na época em que aconteceu os fatos, ela estava no quinto período da faculdade, no quinto período do curso de direito. E ela, uma moça muito bonita, começou a namorar com um rapaz lá. E aí o rapaz, durante o namoro, fez umas fotos dela em poses íntimas. Aquela história: tá namorando, não sei o quê, deixa eu bater uma foto tua só de calcinha, sem sutiã, nua, tal. E o cara tinha lá no celular dele algumas fotos dela em pose íntima que ela achou por bem, já que estava namorando com o cara. Depois descobriu que o cara era safado, que o cara não valia nada, o cara estava botando ganha nela, e aí resolveu acabar o relacionamento. O rapaz, arretado da vida com essa moça, porque ela acabou o relacionamento e ele queria voltar e ela não queria mais, pegou abuso do cara, tal. O cara resolveu pegar as fotos que ela tinha deixado ele tirar, uma foto íntima dos dois. Tinha foto dela só de calcinha, tinha foto dela nua, deitada na cama, foto dela nua saindo do banho, que ela tinha permitido para ele enquanto estava namorando. Ele pegou essas fotos, fez uma página fake na internet, criou lá um sitezinho fake, com essas ferramentas de criação de site que você faz em 10 minutos, e colocou as fotos dela anunciando como se ela fosse uma garota de programa. Perceba, o cara puto da vida porque ela acabou o namoro e não queria ele de volta, ele tinha botado gaia nela, ela tinha descoberto, e é razoável que ela não quisesse o cara de volta. O cara, para se vingar, o chamado porno revenge, para se vingar, criou uma página fake na internet, usou as fotos dela e anunciou como se ela fosse uma garota de programa. E o que é pior, colocou o telefone da casa dela e da casa da avó dela como telefone de contato. Fulana de tal, lá botou lá o nome dela, fulana tal, garota de programa tantos reais, ligue e marque. Aí o telefone da casa dela e o telefone da casa da avó dela. É óbvio que isso se espalhou pela faculdade onde ela estava estudando. Alguém viu e disse: eita, fulana é garota de programa. E a menina não era garota de programa.
Fulana é garota de programa, e começaram a passar o link de um para o outro, até que ela descobriu. Moral da história. A vida dessa mulher acabou aqui. Ruiu. Quando ela começou a receber ligação, a avó dela começou a receber ligação, eu queria marcar um programa com fulana, e tinha sempre gente que ficava com aquela piadinha, sem acreditar que não era ela, que aquilo tinha sido um fake e tal. Todo mundo começou a tirar onda com ela, os rapazes que antes a respeitavam, achando que ela era garota de programa, já chegavam perturbando, tirando onda e tal. A situação dessa moça ficou tão insustentável, ela caiu numa depressão tão grande, que ela disse para os pais dela, pelo amor de Deus, eu não quero mais pisar naquela faculdade, eu quero mudar de cidade. E ela foi passar um tempo nos Estados Unidos. Os pais dela disseram, não, arrumaram uma grana lá e mandaram ela para os Estados Unidos. A grana que eles tinham dava para ela passar 6 meses lá. Foi lá, viver no alojamento tal, e foi para os Estados Unidos. Não foi nem para estudar não, foi para sair daqui, para dar um tempo. Chegando lá, ela começou a trabalhar na Starbucks e não sei o que danado foi, arrumou um visto de permanência para o trabalho lá, e ela não quer mais pisar no Brasil de jeito nenhum, ela não volta nem para visitar os pais. O pai e a mãe dela é que vão lá, mas ela não volta, ela não concebe, ela não quer ter contato nenhum com ninguém da época que ela estava aqui, isso tem uns 3 anos, sei lá, da época que ela estava aqui na faculdade. E os pais dela, minha filha, volta, vai fazer o curso para ela. Ela disse, não, não vou, eu vou tentar fazer outro curso aqui. E está lá ralando, trabalhando, os pais não podem mais bancar ela lá. E ela está ralando, tem 2 empregos, parece que ela trabalha de manhã na Starbucks, tem outro emprego lá e trabalha de babá. A menina tem uma vida mais ou menos aqui de classe média para classe média, média alta. Eu estudava numa faculdade particular, tinha a sua vida organizada e a vida dela ruiu por causa desta situação praticada pelo ex-namorado. Para resumir a história, quem entregou o ex-namorado dela foi a própria mãe do cara. Quando a mãe do cara viu o tamanho da besteira que o filho tinha feito, chamou o menino de 20 anos de idade, chamou os pais dela e deu o serviço, bateu na polícia. Esse cara foi condenado. O cara acabou com a vida dessa mulher. A mulher deixou tudo o que tinha aqui. A mulher tinha uma vida tranquila, tinha um carro para ir para a faculdade, estudava em faculdade particular, não era rica, mas também não era pobre. Estava lá, saía nos finais de semana, tinha amigo, tinha tudo, deixou tudo, até a família, para se matar de trabalhar nos Estados Unidos, tendo que renovar visto de permanência, visto de trabalho, e ela não quer nem botar os pés de volta aqui, ela zerou a vida dela, ela pegou, inclusive a mãe dela diz, que ela pegou até ojeriza, assim, quando alguém fala em namorar, ela perdeu talvez até a vontade de ser feliz com alguém. Quando alguém fala de namorar, quando alguém fala em ter um relacionamento sério, ela de vez em quando cai em depressão, passa 3, 4, 5 dias trancado dentro de casa chorando, em depressão, é aquela preocupação constante para os pais. Tudo isso por causa de um crime, e isso é crime de difamação, praticado pelo meliante. Difamação, inclusive, com a pena majorada, porque foi praticada pela internet. Agora, moral da história. Sabe qual foi a pena desse rapaz? Sabe quantos anos esse cara pegou? A pena dele foi de detenção de 9 meses. E o juiz foi até rigoroso com essa pena. Detenção de 9 meses, que foi convertida em pena restritiva de direito. Ele teve que prestar serviços comunitários durante 9 meses, 1 hora por dia. Acabou-se. Giovanni, isso é um absurdo, o cara acabou com a vida da mulher, como é que esse cara só foi condenado a uma pena de 9 meses, nem cadeia tirou, nem cadeia cumpriu não, ele teve a pena convertida em restritiva de direito. O juiz fez um negócio desse, um absurdo, não, o juiz usou a letra da lei, e dentro das situações possíveis na lei, o juiz foi inclusive, como eu disse, rigoroso, o juiz pegou pesado na pena. Por quê? Porque mesmo que a gravidade em abstrato desse crime, o dano, as consequências produzidas para a vítima desse crime tenham sido muito altas, nós não podemos punir o indivíduo com base na gravidade em abstrato do crime. Nós temos que punir o indivíduo com base no que está na letra da lei. E os crimes contra a honra têm penas muito pequenas. Até porque os crimes contra a honra, a calúnia, a difamação e a injúria, a tipificação do Código Penal é anterior à internet. A tipificação não leva em consideração os efeitos e as consequências que hoje a internet e as redes sociais podem provocar à honra de quem quer que seja. A internet pode acabar com a vida de alguém, socialmente falando, mas o nosso código não está adaptado a essa nova realidade. E para o bem ou para o mal, você só pode aplicar a pena prevista na lei.
Então, quando o juiz usou as regras que a lei manda, quando o juiz usou os patamares e regras para calcular a pena desse condenado, deu uma pena tão baixa. Mas não é por culpa do juiz, é porque o juiz só pode aplicar a pena que a lei estabelece, o juiz só pode aplicar a pena que está prevista em lei, porque não há pena sem prévia cominação legal. Isso também faz parte do princípio da legalidade. Beleza? O segundo princípio constitucional que cai demais em provas de concurso e que eu faço questão que vocês estejam ligados, é o princípio da não retroatividade das normas penais. Previsto, como é que a gente lê isso? Artigo 5º, inciso, lembra tudo que está em algarismo romano é inciso? Inciso 40 da Constituição Federal de 1988, que diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Eu tenho uma regra, e a regra é: a lei penal não retroagirá, e eu tenho uma exceção a essa regra, uma particularidade que é salvo para beneficiar o réu. Para nós entendermos essa historinha que a lei penal não retroage, eu vou precisar de duas coisas. Primeiro, que meu diretor Tiago bota um friozinho aqui, porque ele esquentou esse ar-condicionado e está matando a gente de calor, macho. O cão não quer se mudar para essa sala, Tiago, de tão quente que ela está. Aqui está pior do que o inferno. Ah, sim, agora deu uma esfriada aí. Não faça isso comigo não, patrão. Agora que Tiago deu uma esfriada aqui na sala, aí vamos lá para a segunda coisa. Eu gostaria que vocês me acompanhassem no raciocínio aqui. Bora abstrair um pouquinho, galera. O Começando do Zero também presumo que você abstrai um pouquinho o direito penal e pense aqui empiricamente comigo. Nós não vamos falar agora de direito penal. Nós vamos falar de moda. Aí o cara disse: que porra é que moda tem a ver com direito penal? Calma, fique peixe, take it easy. Debrei, fique gloob-gloob, deixe de sua agonia, confie em mim, abstraia. Nós estamos falando da retroatividade penal, ou da não retroatividade, para ser mais exato, da não retroatividade penal. Nós estamos falando dessa regra segundo a qual a lei penal não retroage, não volta ao passado, salvo que é a exceção para beneficiar o réu. Mas fique peixe, tenha calma, confie em mim. Vamos abstrair o direito penal? Vamos pensar na moda. Lembra que eu falei que tem gente aqui que lembra dos Trapalhões domingo à noite, que lembra do Biafra cantando no Chacrinha, que acompanhou Shenjima, Jiraya, Jaspion lá na TV Manchete, que eu disse que essas pessoas eram mais antigas que nem eu, estavam na faixa dos 40 anos aí? Pois bem, eu vou falar agora para você, mulher, que está me assistindo nesse momento. Você, mulher que era jovem, adolescente, lá no final dos anos 80, início dos anos 90. Houve uma época, pessoal, as meninas mais novas podem até não acreditar, depois vocês procuram aí no Google. Houve uma época que as mulheres usavam blusa de ombreira. Eu disse: que diabo é uma blusa de ombreira, macho velho? Era blusa de malha, mas não era malha grossa feito essa aqui do Sesc que eu estou usando, não. Eram umas malhas fininhas, com uma ombreira, com as almofadas aqui no sutiã. Tinha sutiã que já vinha com duas almofadinhas aqui. Parecia que a mulher estava andando com dois criados mudos, um do lado do outro. Se você assistiu o filme Rocky 4, certo? Rocky 4, que é quando o Rocky luta com o Dragon lá, que é o lutador da União Soviética. Oh, ainda tinha União Soviética. A mulher de Dragon está usando uma roupa de ombreira. E isso era moda no final dos anos 80 e início dos anos 90. Você comprava na Mesbla, no Esplanada. Fui longe agora, porque Mesbla é para se lascar. Você comprava, a mulher comprava na Mesbla um sutiã que já vinha com duas almofadinhas aqui para usar com camisa de malha fina. Então era uma blusa de ombreira, o negócio ficava reto, parecia um paletó de um homem. Um cabelo montado, eu não sei que diabo é que botava no cabelo, se era laque, que diabo era, que podia dar um tsunami que o cabelo não saia do lugar. A gente até brincava que dizia que se a menina fosse um pouco baixinha, você botava uma tulipa de cerveja no cabelo dela e a tulipa não se mexia para lado nenhum, porque parecia uma mesinha de centro. Tudo galego, mas um galego daquele ofuscante. Uma calça jeans bem aqui, ó, acima do umbigo e abaixo da caixa dos peitos, com um cinto bem fininho. Giovanni, isso não existiu não, existiu sim, um cinto bem fininho, faltando 2 palmos para poder terminar de cobrir a perna, uma sandália que na época era chamada sandália dancindês.
e que voltou recentemente com o nome de gladiadora, que era uma sandália que subia umas tiras, que amarrava nas pernas, que a mulher tanto podia ir para uma festa, como podia usar para derrubar as muralhas de Jericó. Ela escolhia o que queria fazer. E para acabar de fechar, macho, uma pochete. Acabou o quê? Uma pochete, uma bolsa amarrada aqui na cintura, uma pochete. Tinha umas que tinha pochete de 3 compartimentos aqui na cintura. Aí o cabo disse, isso não existiu. Não existiu. Se você é novinha e não pegou essa época, chame sua mãe. Diga, mãe, veja essa parte da aula aqui. A senhora lembra disso? Se ela ri é porque ela lembra. O que é pior? Além de tudo isso, a mulher ainda botava um desses 3 perfumes. Crisca, Charisma ou Toque de Amor. Se ela fosse mais novinha, era Lavanda Pop ou Giovanna Baby. Mas se ela já tivesse um pouquinho mais de idade, era Crisca, Charisma ou Toque de Amor. Crisca era um perfume tão marcante, tão enjoento, marcante no sentido de enjoento, que a menina marcava com o namorado, quando ela descia na estação do metrô, a 200 metros da casa do cara, o cara sabia que ela estava chegando pelo cheiro doce. Diabético não podia ficar com uma menina que usasse Crisca não, porque ficava se tremendo todinho, de tão doce que era a porra do perfume. Acaba de se tinha. Fora que tinha uma moda também, por causa do filme As Patricinhas de Beverly Hills, fui longe também aqui, Alicia Silverstone, onde as meninas botavam uma sainha bem curtinha, uma blusa amarrada acima do umbigo e um meião do Vasco preto, até aqui em cima com a sandália de salto fino, e saía na rua se sentindo o máximo. E sabe o que é pior? Tem muita gente que está me assistindo agora que não só usou essa roupa, como bateu foto e tem foto guardada em casa, usando essa roupa. O problema é que hoje não mostra nem sob tortura. Tem gente que fez carteira, tem mulher que fez carteira de identidade lá na década de 80, 90, que hoje não mostra a identidade nem sob tortura. Chega no aeroporto para dar a identidade com a passagem, com a mão em cima da foto. Para não ter perigo de ninguém que está na fila ver, porque é o cabelão lá nos 80. Na época que as meninas usavam essas roupas, isso era moda. Isso era considerada a coisa mais chique da face da terra. Eu sou de uma geração que usar pochete era chique. Por aí você tire. Usar pochete era chique. Vê o tempo que faz. Ora, o que é que eu quero dizer com isso? E o que é que isso tudo tem a ver com a não retroatividade das normas penais? Vocês concordam que a moda é um recorte do momento histórico que você está analisando? As roupas de hoje seriam consideradas feias nos anos 80. Como hoje ninguém quer usar as roupas dos anos 80, salvo aquele negócio do revival, do reboot da moda, tal, que acontece de vez em quando aí. Mas, em tese, ninguém vai sair hoje de casa, em pleno 2017, vestido como se vestia nos anos 80. A moda é, obviamente, um recorte do seu momento histórico. Eu não posso pegar uma foto de uma mulher que estava vestida desse jeito lá em 1989 e dizer, olha que brega. Não, naquele momento ela era chique. Naquele momento ela estava bem de look. Ela era in. Hoje não, porque o momento histórico mudou, a moda mudou. A mesma lógica você vai aplicar ao direito penal. A mesma lógica você vai usar para entender por que é que a lei penal não retroage. Existe uma premissa básica, que é a premissa do tempus regit actum. O que é que significa essa expressão latina? Tempus regit actum. Significa que os atos serão regidos pela lei em vigor no momento em que eles foram praticados. Tempus regit actum. Os atos serão regidos pela lei em vigor no momento em que eles foram praticados. Traduzindo isso em bom português, se eu cometi um crime nos anos 90 ou nos anos 2000, em que pese eu só ser hipoteticamente levado a julgamento hoje, eu devo ser julgado pelo que dizia a lei dos anos 90 ou de 2000. Se eu cometi um crime lá em 2000, hipoteticamente, ainda que eu só seja levado a julgamento em 2017, eu devo ser julgado hoje, em regra, pelo que dizia a lei de 2000. Por quê? Tempus regit actum. Os atos são regidos pela lei em vigor no momento que eles foram praticados. E de onde deriva essa regra? Do simples fato. Assim como a moda, olha a analogia, a lei penal é feita para reger um determinado momento histórico.
Assim como a moda, os nossos legisladores, que é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado Federal, quando eles fazem uma lei penal, eles fazem à luz da realidade daquele momento histórico que a lei está sendo elaborada. Eles fazem à luz da realidade daquele instante que a lei está sendo feita. Essa é a ideia. A lei penal ela é um recorte, ou até usar uma expressão que talvez seja mais adequada. A lei penal é um reflexo do momento histórico em que ela foi redigida, em que ela foi elaborada. Então, só é razoável você analisar um crime à luz do momento histórico que ele aconteceu e principalmente à luz da lei penal vigente naquele momento histórico. É por isso que, na regra geral, a lei penal não retroage. O que é retroagir? Retro, voltar. Retroagir, voltar ao passado. É por isso que uma lei penal que seja publicada hoje, que entre em vigor hoje, ela não vai voltar no tempo. Se uma lei penal é feita hoje, ela é reflexo da sociedade brasileira hoje. Ela deve reger os crimes daqui para frente. Se eu pego uma lei que entrou em vigor hoje e quero usá-la para reger uma situação ocorrida há 10 ou 15 anos, eu vou estar querendo tratar um fato feito à luz de uma realidade social e jurídica diferente, como hoje nós entendemos certo ou errado. Isso não pode acontecer. Vou lhe dar um exemplo. Imagine só que, sei lá, 10 anos atrás, um homem tenha matado a esposa. Situação hipotética e para fins meramente didáticos. Há 10 anos atrás, um marido chegou em casa e, enciumado, matou a mulher. Ok. Esse cara fugiu no meio do mundo, só foi capturado agora, em 2017. Ele fez isso em 2007, foi capturado agora em 2017, está sendo levado a julgamento. Pergunta. Hoje, ele, quando for julgado, ele vai responder pelo homicídio qualificado pelo feminicídio? Interrogação. O que é isso, macho velho? Hoje, quando um homem mata uma mulher num contexto de violência doméstica, por exemplo, é uma das hipóteses, o marido que mata a esposa, o namorado que mata a namorada, isso é homicídio qualificado. Existe no Código Penal Brasileiro, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, a qualificadora do feminicídio. Uma das hipóteses de você ter o feminicídio é a mulher ser morta num contexto de violência doméstica familiar. Mas há 10 anos não tinha isso. Há 10 anos não existia isso na letra da lei. Se o cara cometeu um crime há 10 anos, quando não havia essa qualificadora, fugiu e está sendo levado a julgamento hoje, quando a qualificadora existe, a pergunta prática que se impõe é: ele vai ser julgado e condenado pelo crime da forma qualificada, que é mais grave, eu vou reconhecer a qualificadora do feminicídio, ou ele deverá ser julgado com base na lei mais branda que existia à época do crime? A resposta é a segunda opção. Ele vai ser julgado com base na lei mais branda que existia à época do crime. Assim como a moda, a lei penal é reflexo do momento histórico em que ela foi feita. Na época que ele cometeu o crime, certo ou errado, o nosso legislador não achava que esse crime deveria ser punido de forma mais severa. Se ele passou a achar isso hoje, esta lei não retroage. Essa lei não volta ao passado. A lei vale sempre daqui para frente. Essa é a regra. Agora, há essa regra da não retroatividade das normas penais, cabe uma exceção. Qual é a exceção? A lei de hoje volta ao passado se de alguma forma ela beneficiar o indivíduo. Se hoje for publicada uma lei que gere qualquer tipo de benefício, ela atingirá os fatos ocorridos antes da sua vigência. A lei nova que entra em vigor hoje e que de alguma forma beneficia o meliante, beneficia uma cebosa, beneficia o agente delituoso, ela retroage. E aí é bom vocês botarem uma coisa na cabeça de vocês. Para ajudar o réu, o direito penal é altamente permissivo. E isso não é uma crítica, isso é uma mera constatação jurídica. Para beneficiar o réu tudo pode, para prejudicar apenas a letra da lei. Então, a lei, em regra, não retroage. Se o indivíduo está sendo julgado hoje por um crime cometido no passado, o juiz deve usar hoje a lei vigente quando ele praticou o fato. Tempus regit actum. Salvo se hoje eu tiver uma lei nova que seja benéfica. As leis novas benéficas retroagem. Você só pode, até de uma outra forma, como gosta de cair muito em prova de analista, você só pode ter retroatividade
in melius. De novo, você só pode ter retroatividade de normas penais in melius, para beneficiar, para ajudar, mas você não pode ter retroatividade em pejus, em prejuízo do réu. Tranquilo? Novo de loja? Com esses dois princípios constitucionais e com essas dicas que eu dei, eu acho que nós já temos um bom começo aqui na parte de princípios constitucionais. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês acerca dos princípios doutrinários. Princípios doutrinários estes que, como eu disse, são princípios criados pelos estudiosos do direito penal e que acabam sendo incorporados ao dia a dia do nosso direito através da jurisprudência, através do conjunto de decisões. Aí eu vou até abrir um parêntese que eu ainda não tinha dado esse bizu. Doravante, eu vou falar muito em jurisprudência. O que danado é isso? O que é que nós devemos entender por essa expressão? Jurisprudência. Jurisprudência é um nome genérico que deve ser usado para se referir ao conjunto de decisões repetidas emanadas dos nossos tribunais superiores. Normalmente, em concurso público, a jurisprudência que cai é a jurisprudência do STJ e do STF. O STJ, decore, é a sigla para Superior Tribunal de Justiça. STJ, Superior Tribunal de Justiça. STF é a sigla para Supremo Tribunal Federal. STF, Supremo Tribunal Federal. O conjunto de decisões repetidas, aquelas decisões que os nossos tribunais, tanto o STJ quanto o STF, vão adotando seguidamente, uma atrás da outra, acabam virando jurisprudência. E já que eu abri esse parênteses para dizer para vocês, pela terceira vez, que jurisprudência é o nome que se dá ao conjunto de repetidas decisões dos nossos tribunais, e no nosso caso aqui do Começando do Zero, porque essa é a realidade das provas de concurso e de exame de ordem, nós vamos trabalhar com a jurisprudência do STJ e do STF. Eu vou aproveitar para dar um bizu. O STF, o Supremo Tribunal Federal, é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro para apreciar questões que de alguma forma envolvam a Constituição Federal. O STF, composto por 11 ministros, inclusive nós tivemos recentemente no momento que eu estou gravando essa aula, o falecimento do excelentíssimo senhor ministro Teori Zavascki, que ele está atualmente com 10, mas obviamente a corte é composta por 11. O STF é a maior instância do Poder Judiciário brasileiro. Não existe no Poder Judiciário brasileiro nenhuma instância maior do que o STF. Para no STF, não tem como sair do STF, não tem nada acima do STF. E o STF é considerada a máxima corte constitucional brasileira. As questões que não envolvam a Constituição, em tese, param no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. O STJ está aqui, o STF está acima do STJ. Mas só vai para o STF, em tese, situações que, de alguma forma, direta ou indiretamente, envolvam análise da Constituição. De novo, situações que de alguma forma envolvam a análise da Constituição. Se o caso não demanda de regra constitucional, de princípio constitucional, nada disso, para no STJ. Se você tem uma questão penal que não está de nenhuma forma sendo discutida, regra constitucional, princípio, nada disso, para no STJ. Mas se de alguma forma uma das partes alegar qualquer regra constitucional, aí vai até o STF. Tranquilo? Pois bem, quando nós falamos em princípios doutrinários, nós estamos nos referindo então a essas regras criadas pela doutrina que, por causa das repetidas decisões, no nosso caso aqui, do STJ e do STF, acabam se tornando comuns no dia a dia da sociedade jurídico-penal brasileira. E de todos esses princípios doutrinários, nós temos um que se destaca, que é considerado como o mais relevante deles, até porque dele todos os demais irão derivar, que é o chamado princípio da intervenção mínima. De todos os princípios doutrinários que norteiam o direito penal, o que hoje é considerado pela própria doutrina como o mais relevante, o mais basilar, é o princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima, que também é chamado de princípio da
excepcionalidade. É bom você fazer esse decoreba, tá? Tanto faz a sua prova usar a expressão princípio da intervenção mínima, como ele usar a expressão princípio da excepcionalidade. Os termos são sinônimos. E esse princípio é considerado básico porque a partir dessa ideia da intervenção mínima, outros princípios serão decorrentes. Por causa da intervenção mínima, nós temos o princípio da subsidiariedade, também chamado de necessidade, o princípio da fragmentariedade, o princípio da lesividade, o princípio da adequação social e o que mais caiu até hoje na história das provas, o princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela. E é óbvio que nós precisamos compreender cada um desses princípios e, principalmente, nós precisamos sermos capazes de reconhecer cada um desses princípios. O problema é que meu diretor Tiago está me sinalizando que nosso tempo por hoje chegou ao final, então eu vou deixar a conclusão destes raciocínios aqui como cenas dos nossos próximos capítulos. E meu patrão, eu lhe digo logo, disso aqui, se você for fazer prova de OAB, se você for fazer prova de tribunal ou prova para as carreiras policiais, dessa explicação, dessa tela aqui, você já tem uma questão certa em qualquer prova. Principalmente, chefe, essa história da insignificância. Eu costumo dizer que o cara que aprende o princípio da insignificância, ele aprende o que há de mais cobrado até hoje sobre princípios em qualquer tipo de prova que você vai fazer. É por isso que no comecinho da próxima aula, nós vamos tratar de tudo isso aqui, inclusive mostrando como é que tudo isso cai em questões de concurso e de exame de ordem. Beleza? Mas por hoje nós vamos ficando por aqui. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.